O Bob Dylan é, sem dúvida alguma, um dos grandes artistas do século XX. Eu acho que poucos pensariam em discordar dessa afirmação. Eu diria também que é um dos principais artistas a definirem a década de 60 como a década importante de efervescência cultural que ela foi. O Bob Dylan é um artista com uma capacidade absurda que poucos têm de criar letras que exprimem e sintetizam sentimentos, temas e ideias que a gente simplesmente não saberia colocar em palavras. E de quebra, ele ainda embalava essas palavras que ele achava para falar daquilo que a gente não saberia falar, embalava elas em melodias lindas e ainda cantava essas letras com uma sinceridade, uma entrega que só tornava elas mais tocantes ainda. Além disso, o Bob Dylan é um artista que se reinventou muitas vezes, inclusive até desafiando os limites dos gêneros aos quais ele se dedicava. Essas muitas faces do Bob Dylan já foram exploradas pelo cinema no filme Não Estou Lá, de 2007, dirigido pelo Todd Haynes, que é um filme que eu acho ótimo. Ele partia de um conceito muito doido que era retratar cada fase do Bob Dylan através de um pseudônimo diferente, cada um deles interpretado por atores completamente distintos: Kate Blanchett, Christian Bale, Richard Gere, Heath Ledger, Ben Whishaw, Marcus Carl Franklin, enfim, era um filme muito bom. No caso do Completo Desconhecido, que é uma nova biografia, mais convencional, dessa vez dirigida pelo James Mangold e com Timothée Chalamet fazendo Bob Dylan, em vez de tentar narrar toda a trajetória pessoal e profissional do Bob Dylan, o roteiro do próprio James Mangold e do Jay Cox prefere se delimitar a um recorte específico que eu acho muito promissor: a vontade do Bob Dylan de querer se renovar como cantor folk e a polêmica transição dele para guitarra elétrica. Não à toa, o filme é baseado num livro chamado Dylan Goes Electric, do Elijah Wald. Foi uma transição muito controversa que levou muito fã tradicionalista de folk music a acusar o Bob Dylan de trair o movimento, e isso culminou na fatídica noite de 25 de julho de 1965, quando Bob Dylan subiu no palco do Festival de Folk de Newport com uma banda plugada num amplificador tocando as músicas, inclusive com guitarra elétrica. E o que aconteceu é que o Bob Dylan foi vaiado por uma parte considerável da plateia que estava ali. Uma das músicas que ele tocou foi Like a Rolling Stone, e o título desse filme aqui, Um Completo Desconhecido, vem justamente do refrão da música, Like a Complete Unknown, Like a Rolling Stone. Uma premissa muito interessante que, no entanto, está a serviço de uma cinebiografia bastante quadrada no seu modo de ser. Isso é uma pena, por um lado, mas a real é que o filme faz bem o que é dado pra ele fazer, sim. Mas antes de prosseguir com o filme, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Inclusive, com esse vídeo que eu tô subindo aqui agora, a gente finalmente encerrou a maratona dos 10 filmes indicados ao Oscar de melhor filme. Se você quiser ver as críticas dos outros 9 filmes, elas vão estar na playlist do Oscar 2025. Eu não vou mentir que Um Completo Desconhecido me manteve preso, engajado no que estava acontecendo do início ao fim. Parte desse meu interesse se deve ao meu apego prévio pela obra do Bob Dylan? Talvez sim. Sempre que ele começa a cantar alguma música dele, é difícil não se deixar levar e não cantar junto, porque as músicas são incríveis mesmo. Dito isso, ao contrário de várias outras biografias de artistas icônicos, filmes ruins que se apoiam exclusivamente na nostalgia e nas músicas originais, Um Completo Desconhecido também funciona, justiça seja feita, por mérito do roteiro e da direção do James Mangold, que cria uma narrativa que pode até ser bastante formulaica na estrutura dela, mas que conquista e envolve a partir dos dramas que humanizam o biografado, coisa que o próprio James Mangold já tinha feito há 19 anos no Johnny e June, filme sobre o romance entre o Johnny Cash e a June Carter. Aliás, uma coisa que me surpreendeu no Completo Desconhecido é que o filme demonstra um respeito imenso pelas canções que ele tem à disposição. Ele tem interesse em saber como e por que as músicas do Bob Dylan tocavam o público, desse lance de conseguir colocar em palavras sensações que a gente não costuma conseguir, e refletia o momento histórico que as cercavam, e ele consegue fazer isso de uma forma orgânica, sem ter que interromper a narrativa para mostrar como que estava o mundo na década de 60 para aí sim a gente entender melhor o peso daquelas músicas. Não, ele faz isso tudo de uma forma orgânica, sem interromper a trama para isso. E além disso, uma coisa que me chama a atenção no filme é que, quando é para mostrar uma música, o James Mangold, ele dedica um espaço para tocar elas inteiras, ou em boa parte, sem sentir a ânsia de ter que cortar logo, com medo do público ficar de saco cheio. Isso ajuda a ressaltar ainda mais o deslumbramento que aquelas músicas geram nos outros, e aí, saindo do Bob Dylan, tem uma cena em que o Bob Dylan e a Joan Baez cantam House of the Rising Sun num violão, que é um momento que se torna tocante justamente porque essa abordagem do James Mangold, de permitir que a música se desenrole, ajuda a reforçar a intimidade daquela cena.
Em contrapartida, eu também admiro o fato do Completo Desconhecido não ser chapa branca do jeito que essas cinebiografias costumam ser. Ele retrata o Bob Dylan como um cara execrável? Não necessariamente, mas ele retrata o Bob Dylan como uma pessoa difícil, como uma pessoa tão convicta da própria aura mística que acaba se tornando um babaca, um sem noção, um cara cuja arrogância passa de todos os limites. E sendo muito sincero, às vezes, retratar um artista como um babaca mexe muito mais com o público do que retratar esse artista como, sei lá, um criminoso ou qualquer coisa do tipo. Não que fosse o caso do Bob Dylan, só tô usando como exemplo mesmo. O que nos traz a performance do Timothée Chalamet como Bob Dylan. Sempre é meio complicado falar sobre trabalhos de reinterpretação de artistas icônicos, porque sempre há um receio de cair numa imitação caricatural, mas no caso do Timothée Chalamet, eu confesso que a primeira linha de diálogo dele no filme me causou um estranhamento. Quando ele abriu a boca pela primeira vez, eu pensei, vixe, não vai rolar não. Só que à medida que a coisa foi andando, o Timothée Chalamet foi pegando o jeito da coisa. Ele resgata a voz do Bob Dylan sem parecer artificial, ele se equilibra bem entre a genialidade que o Bob Dylan de fato tem e o ego que torna ele tão volátil, e, claro, me admira muito o fato do Timothée Chalamet realmente cantar em vez de dublar as músicas originais. Enquanto isso, o Edward Norton e a Mônica Barbaro tão bem, não a ponto de merecer indicação ao Oscar, mas tão bem. O Edward Norton por ilustrar a confiança que ele tem no Bob Dylan, se transformando aos poucos num medo do que a cabeça sem limites dele vai inventar. E a Mônica Barbaro por incutir a força artística e de espírito da Joan Baez, sendo capaz de bater de frente com o ego do Bob Dylan. Ainda assim, eu admito que quem mais me surpreendeu nesse filme foi a Elle Fanning, que faz a namorada do Bob Dylan. Ela consegue ilustrar com uma delicadeza notável o apego que ela não consegue deixar de ter pelo Bob Dylan como pessoa antes de artista, a dor por ver que a fama monstruosa tá tornando o namorado uma criatura distante dela e do mundo real, e o respeito próprio que ela se dá por sair dessa. Dito isso, eu acho que um Completo Desconhecido tem problemas. E o principal deles é um problema muito recorrente em cinebiografias, que é a dificuldade de se retratar o transcorrer do tempo. Na primeira metade do filme, ele consegue costurar muito bem o avanço cronológico dos eventos e o encadeamento que leva um ao outro, só que do meio pro fim, ele começa a ficar meio corrido demais. Aliás, não só muito corrido, como me parece também que o salto de um episódio pro outro começa a ficar meio brusco demais, meio que deixando umas lacunas entre um e o outro. Tem um momento em que rola um salto no tempo, a gente chega em 1965 e o Bob Dylan tá com uma namorada, daí essa namorada dá um pé na bunda dele. O filme tenta vender esse momento do pé na bunda como se fosse algo relevante, mas aquela personagem acabou de ser introduzida e eles nem deixam claro quem ela é, embora seja uma personagem que merecia sim uma atenção. A separação dele com a personagem da Elle Fanning no meio do filme também é só mencionada de passagem. A própria transição dele pra guitarra elétrica no filme é muito mal estabelecida. A gente não sente o interesse dele por aquele instrumento ser formado ao longo do filme, aí lá na frente ele puxa isso do nada, e o filme em si não consegue tratar o motivo da guitarra elétrica ser tão controversa. Eu sei porque eu já conhecia a história real. A chegada da guitarra elétrica gerou uma divisão de opiniões a princípio. Tinha gente que achava que a guitarra elétrica estava deturpando o modo de fazer música, etc. Mas do jeito que é trabalhada na narrativa do filme, essa questão da guitarra elétrica e do motivo pra galera vaiar ele ali fica meio solta na história. E além disso, eu também não vou mentir que, de um ponto de vista estético e formal, Um Completo Desconhecido é uma cinebiografia muito quadradona. Ele segue a estrutura básica de quase todas as cinebiografias, o que é uma pena porque meio que tira a individualidade desses artistas, que são todos tão diferentes. Em termos de estilo, eu acho que não existe um grama de originalidade na direção do James Mangold. Praticamente todas as decisões estilísticas que ele toma apenas cumprem função e não muito mais do que isso. A fotografia do Phaedon Papa Michael, que usa bem o contraponto das luzes, dos holofotes e das sombras no palco para isolar o Bob Dylan da plateia e meio que recortar a silhueta dele com a contraluz, ela cria planos plasticamente bonitos que sintetizam esse distanciamento e esse teor melancólico do Bob Dylan, mas, de novo, de uma forma que não dá pra dizer que é super inventiva. É um filme muito eficiente, no sentido de entregar o que é dado pra ele fazer, mas ele também não elabora muito a partir disso. Pelo menos não a ponto de sair desse esquemão tradicional das biografias.
Em compensação, mesmo com esses contratempos, Um Completo Desconhecido me conquistou principalmente por reforçar uma ideia que eu valorizo muito, que é a importância do artista preservar a sua voz particular. A indústria cultural e a lógica da idolatria habituaram os espectadores a esperarem que o artista faça o que eles querem, como se fosse o faz-tudo do público, quando, na verdade, o que deveria se sobressair na arte é o que o próprio artista quer expressar. É por isso mesmo que eu valorizo muito o Bob Dylan fazer o que ele quer, mesmo que a reação do público, que acha que é fã dele, mas que na verdade não entendeu nada, seja de vaiar ele. E é por isso mesmo que eu também valorizo muito o fato de Um Completo Desconhecido encarar essa postura do Bob Dylan não como algo a ser repelido, mas como algo a ser admirado, como algo positivo. Porque é importante que às vezes o artista faça aquilo que o público não quer. É importante que o artista tenha pulso de desafiar o público, de frustrar o público, em vez de se tornar um vassalo que vai mimar ele a todo custo, em vez de reduzir a sua própria subjetividade a um produto dessas massas. É meio contraproducente esse discurso tá num filme tão caretinha quanto O Completo Desconhecido? Um pouco, mas não importa. Eu valorizo mesmo assim. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Um Completo Desconhecido. Diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha para seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e é isso. Um grande abraço e até a próxima.